أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. Estimados irmãos, nós mencionamos na aula passada onde Allah subhanahu wa ta'ala desafiou o ser humano quanto à autenticidade do Coran e que se duvidasse que ele fizesse ou se pudesse trazer um só versículo ou um só surah equivalente ao Coran, e Allah terminou este desafio, que vocês não serão capazes. Vocês não são capazes. Vocês não serão capazes, jamais. Então temam o fogo, o castigo pela descrença e pela desobediência das ordens de Allah. Em seguida, Allah deu boa nova aos crentes, assim como prometeu o paraíso para aqueles que forem obedientes e crentes quanto à mensagem que Allah enviou ao seu último profeta. Nós falamos também, demos alguma descrição do paraíso e dissemos que cada um, resumindo, vai estar com quem se sente bem. Cada um vai estar com quem ama. Ninguém vai ter parceiro no Jannah que não vai estar satisfeito com ele. Todos estarão satisfeitos, portanto, não há angústia da pessoa talvez ter que estar com alguém que não pretendia estar. Para não deixar de mencionar mais uma vez que antes de entrar no paraíso, os corações todos serão limpos e as pessoas estarão sob o coração de uma só pessoa na maior paz e tranquilidade. Os versículos seguintes, Allah subhanahu wa ta'ala começa aqui nesta nossa lição de hoje dizendo que Allah não sente-se envergonhado em apresentar exemplos, por mais que seja exemplo de um mosquito, fama fawqaha, ou acima do mosquito na pequenez, no pequenez, acima do mosquito, ou o exemplo mais baixo que o mosquito, Allah subhanahu wa ta'ala não tem nenhum receio ou não sente-se envergonhado em mencionar esses exemplos. Este versículo foi revelado quando os descrentes, ou antes que outros versículos similares haviam sido revelados, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت. Allah dá o exemplo da aranha, Allah dá exemplo da mosca. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. Allah subhanahu wa ta'ala está a chamar aqui as pessoas, em particular os descrentes, e diz: prestem atenção. Inna alladhina taduna min dunillah, aqueles deuses, aquelas divindades que vocês adoram para além de Allah, lan yakhluqu, inna alladhina taduna min dunillah lan yakhluqu dhubaban, não são capazes de criar uma só mosca, walau ijtama'u la, por mais que se juntem todos eles. وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ. Se a mosca lhes arrancar algo, mas por mais que seja pequeno,
eles jamais conseguirão encontrar aquela coisa que a mosca arrancou. Onde você vai encontrar a mosca? Allah está mostrando a incapacidade do ser humano, a incapacidade desses que são adorados, que coisas pequenas não são capazes de resolver. Outro exemplo, Allah dá o exemplo da aranha. Allah disse aqueles que adoram outros além de Allah, é o exemplo da aranha. E Allah diz, ittakhadhat baita, o exemplo da aranha em que constrói a sua teia. Wa inna awhana al-buyut la baytul ankabut. E a casa mais frágil é a casa da aranha, é a teia da aranha, é extremamente frágil. Portanto, os descrentes diziam, o que Allah pretende com isso? Por que Allah está a perder o tempo, podemos assim dizer, em trazer exemplos desses insectos, coisas insignificantes? Por quê? Então, este versículo foi revelado. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah não sente-se envergonhado em trazer, em apresentar exemplos, por mais que seja de um mosquito, fama fawqaha, ou acima do mosquito, no seu tamanho reduzido, na coisa mais pequena. Allah não tem receio, não tem vergonha de trazer estes exemplos. Se nós formos aqui, prezados irmãos, a fazer uma análise da criatura de Allah subhanahu wa ta'ala, este mosquito que Allah criou, nós iremos ficar perplexos na perfeição, na complexidade, primeiro, na complexidade deste animal, deste insecto, e na perfeição da Allah subhanahu wa ta'ala na criação deste insecto. Allah diz, não sente-se envergonhado. Alguém consegue criar um insecto como um mosquito? Tão pequeno que é este insecto, tão pequeno. Olha, mais explicam, e hoje é comprovado, né, pela ciência, vários aspectos que não conseguiam entender no passado, mas com o passar do tempo, com as descobertas científicas, nós entendemos quão perfeito Allah é. A ciência descobriu, a posterior, né, a capacidade do mosquito, né, a picada do mosquito, aquela picada que o mosquito dá na pessoa, e a pessoa diz, acorda com essas picadas todas, eu nem sequer senti que esses mosquitos me picaram. Está lá um grande poder, uma grande habilidade que Allah deu no mosquito, que é a habilidade do corte que ele tem, de fazer corte, habilidade de aplicar anestesia na pele, sugar o sangue e colocar, podemos dizer, produtos anticoagulantes naquele mesmo sangue e escolher o tipo de sangue que é melhor para ele, capacidade de detectar o dióxido de carbono emanado pelo homem, para ele, numa distância de 30 a 50 metros, ele consegue detectar, e a capacidade de raio-x que ele tem. Isso tudo está na descoberta científica, capacidade que o mosquito tem. Hoje nós falamos de movimentos supersônicos, não é? Estamos todos admirados. Movimentos supersônicos. Quanto nós conseguimos fazer em um segundo? Quanto você consegue fazer em um segundo? O mosquito bate as suas asas em um segundo 300 a 500 vezes. Admiramos com o movimento supersônico, né? Poderes de Allah subhanahu wa ta'ala, prezados irmãos, tudo que nós vamos, que a ciência vai descobrir hoje, a origem é a criatura de Allah subhanahu wa ta'ala. Não há curiosidade na forma de coisas que o homem constrói, que tem forma de um animal já existente, submarino, por exemplo, helicóptero, esse é o forma de vários outros, para dar exemplo. E a ciência hoje, não é? O ulamás, não é? Que são pessoas com conhecimento islâmico e fazem uma pesquisa científica, não é? Do conhecimento secular, chegam a esse exemplo. Olha,
este é o exemplo, a criação humana, né? Falando de vários helicópteros, eu já pude ler isso em várias obras, que é um exemplo de insectos, da criatura de Allah subhanahu wa ta'ala, e a forma daquilo funcionar só podia ser naquele formato e não outro formato, exatamente no formato de uma criatura de Allah subhanahu wa ta'ala. Este movimento de batida de asas de mosquito, estamos aqui a falar de um movimento supersônico, extremamente veloz. Num segundo, e este movimento, esta batida da asa é o que cria aquele som de mosquito, não é, que nos perturba. São movimentos extremamente rápidos que ele faz em um segundo, não é, quando ele está a fazer a sua deslocação. E não só, aqui Allah diz فَمَا فَوْقَهَا. Allah não sente-se envergonhado de dar o exemplo de um mosquito ou abaixo do mosquito em pequenez. A descoberta científica é dizer, ainda dentro, no mosquito, há ainda outro insecto. Há ainda outro insecto ainda mais pequeno, como uma parasita, ainda no mosquito, mais pequeno que o próprio mosquito. Mosquito ou abaixo do mosquito, não é? Em pequenez, ou acima. Acima, deu o exemplo do mosquito, ou mais além do mosquito, quer dizer, no seu tamanho ínfimo e pequeno. Essas descobertas, se nós formos a ler, vamos procurar, irmos lá para o Google, onde for, né? O milagre no mosquito. Há obras de atores, né? Com este mesmo título, o milagre de Allah no mosquito. Vamos ver várias descobertas científicas da capacidade deste inseto tão pequeno. Allah disse, Allah não tem receio em dar este exemplo. Falando ainda desses movimentos supersônicos, falamos velocidade de luz. Qual é a velocidade da luz? Nós podemos só tentar refletir qual é a distância do céu e da terra. Do céu ou da terra para o céu. Qual é a distância? Quem tem noção? Qual é a distância? Não temos como medir isso em quilômetros. Pode-se dar o caso de anos-luz, da terra para o primeiro céu. Alguns ulamás, só para explicar, dizem, olha, de acordo com outros ahadiths, que às vezes há alguma polêmica quanto à autenticidade, são 500 mil anos. 500 mil anos de distância, de anos-luz. Uns até dizem de anos-luz, só da terra para o céu, do primeiro céu. E assim sucessivamente, para o segundo, do terceiro, quarto. Depois tem um oceano acima, antes do Arsh. Quando Yusuf alayhi salam foi lançado ao poço pelos seus irmãos, está no tafsir, quando Yusuf alayhi salam foi lançado no poço pelos seus irmãos, história veio no passagem da história de Yusuf, Jibril alayhi salam estava no 7º céu. Então, ao ser lançado no poço, Allah ordenou Jibril para que encaixasse Yusuf e não se magoasse ao chegar na parte de baixo do poço. Nessa distância, saindo do 7º céu, Jibril chegou antes de Yusuf chegar ao chão. Só para entendermos a velocidade. Não é? Podemos falar velocidade supersônica, o que for. Essa é a limitação também que temos para dar este exemplo. Mas nós não conseguimos entender na íntegra, não é? Como Allah subhanahu wa ta'ala criou este universo, os poderes de Allah. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala que diz neste mesmo exemplo, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Quanto aos crentes, eles sabem que isso é a verdade e vem do seu Senhor. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا. E os descrentes dizem, مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. O que Allah pretende com esse exemplo? Trazer esse exemplo, mosquito. O que Allah subhanahu wa ta'ala pretende com esse exemplo? يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا. Através deste exemplo, Allah desvia muitos. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. E guia muitos. وَمَا يُضِلُّ بِهِ
إلا الفاسقين, e não se desviam por isso senão os pecadores. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه, aqueles que quebram o pacto de Allah depois de a terem firmado. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل, e eles cortam aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que fosse unido, que fosse juntado. ويفسدون في الأرض, e eles causam corrupção na terra. أولئك هم الخاسرون, esses é que são os perdedores. Aqui Allah está a falar da importância de juntar laços familiares. É obrigatório. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل, eles quebram aquilo que Allah ordenou, não aconselhou, ordenou que fosse juntado, que são os laços familiares. ويفسدون في الأرض, e isso faz parte da corrupção na terra, e esses são os perdedores. كيف تكفرون بالله, Allah depois diz, como é que podem descrer em Allah? وكنتم أمواتا, vocês não existiam. فأحياكم, Allah vos deu vida. ثم يميتكم, depois Allah vai vos dar morte. ثم يحييكم, depois de novo vai vos ressuscitar. ثم إليه ترجعون, e depois Allah será o vosso retorno. Quando os descrentes diziam como Allah subhanahu wa ta'ala irá dar vida, não é, a pessoa depois de morrer, depois de ficar completamente decomposto, estar em osso, como Allah subhanahu wa ta'ala vai dar isso? Vai dar vida de novo. Allah subhanahu wa ta'ala responde no Corão, aquele que criou pela primeira vez, que era mais difícil, não é? Para Allah nada é difícil, é só com vem a existência, aquilo vem a existência. A primeira vez que era mais difícil de criar, ele foi capaz de criar, o que falar de trazer de novo a criação. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz neste versículo, وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ, vocês não existiam, Allah vos deu vida, depois vos deu morte, ou vos dará morte, depois vos ressuscitará de novo, e a ele sereis retornados. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, é ele, Allah, é aquele que criou para vós tudo o que está na terra. Tudo o que está na terra, Allah criou para nós, para o nosso benefício e para o nosso usufruto. É para nós usufruirmos de tudo o que está na terra, e este é um grande princípio. O usufruto de tudo que está no dunya é lícito, é halal. Este é o princípio geral, não é? Al-aslu fil ashya al-ibaha. Este é um princípio da Sharia, um princípio dourado da Sharia, que a regra é as coisas todas são permissíveis para o usufruto, illa idha kana qarina sarifa. Deixa de ser permissível quando existir uma evidência que afasta dessa permissibilidade. Este é o princípio. Tudo, comida, bebida, usufruto das coisas, todas as coisas. É importante entender aqui este versículo. Todas as coisas são lícitas. Todas, sem exceção. Ok? Sem exceção. Quando nós dissemos sem exceção, algumas inquietações podem ser levantadas. Como sem exceção? Há coisas que são haram. Pois não? Para o nosso consumo. Por isso estamos aqui a trazer o princípio da Sharia. A regra geral é tudo permissível, com exceção daquilo que foi proibido. Isso é nas coisas no geral. Portanto, podemos comer tudo, sim, mas por que não podemos consumir carne de porco? Porque Allah diz, إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ. Podemos beber tudo, sim, podemos. E por que não podemos consumir álcool? Porque Allah diz, إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ. Allah disse é haram. E assim sucessivamente. Para algo do nosso usufruto, alguém dizer que não pode, aí que tem que trazer prova que não é permissível. Este é o princípio geral. Se eu perguntar a alguém, é lícito? O princípio é sim, é lícito. Para não ser lícito, você tem que dizer não é lícito porque existe um texto que proíbe o consumo de tal coisa.
Se não existir texto, prevalece no lícito, porque Allah diz: "Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Tudo que está na terra é para o nosso usufruto. Gozar do bem e do melhor. É o que Allah fez isso para os crentes. É nosso direito. Allah deu a nós como direito. Man harrama zinat Allah. Quem que fez o adorno haram? Allati akhraja li ibadi. Allah deu para os seus servos. Wa tayyibat min ar-rizq. E um rizq adequado, bom sustento. Allah diz: "Qul huwa lilladhina amanu fil hayati dunya." Isso é para aqueles que acreditaram em Allah, para os crentes na vida mundana, khalisatan yawm al-qiyamah. E no dia de Qiyamah ainda terão muito mais. Mas o usufruto aqui também para nós. Este dunya foi criado para nós. Ali dizia, radiallahu anhu: "Inna hadhihi dunya khuniqat lakum." Este dunya foi criado para vós, para usufruírem. Wa antum khuliqtum lil akhirah. Mas vocês não foram criados para o dunya. Vocês foram criados para o akhirah. Uma vez que o dunya foi criado para nós, vamos usufruir do dunya. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Ele é quem criou para vocês tudo o que está na terra. Isso é quanto às coisas. Mas no ibada, o jogo muda. A regra muda. Al-aslu fil ibada al-manu, at-tawaqquf. A regra no ibada é a proibição de fazer adoração para qualquer um. Não se pode fazer adoração. Al-aslu fil ibada al-manu, at-tawaqquf. Portanto, a regra no ibada é tudo proibido, illa ma ubiha, com exceção daquilo que foi permitido. Portanto, nós temos que fazer salat, é ibada. Regra geral é não. Regra geral é não. E por que fazemos? Porque Allah diz: "Aqimu salat." Pagar zakat é ibada. Temos que pagar zakat? No regra geral, não. Se é ibada, não podemos. E por que pagamos? Porque Allah diz: "Atu zakat." Tudo o que é ibada, tem que ficar claro, tudo o que é ibada tem que existir uma ordem para se fazer. Enquanto que nas coisas no geral, tudo é permissível, o proibido tem que existir uma ordem a proibir. No ibada tem que existir uma ordem para fazer. Nas coisas tem que existir uma ordem para proibir. Portanto, o salat, zakat, hajj, umrah, tasbih, sajda, tudo, a regra geral é proibido de fazer como ibada. Nós só fazemos aquilo que o Sharia diz para fazer, é assim que o Sharia fica preservado. Ninguém pode inventar, ninguém pode fazer o ibada da maneira dele, ninguém pode dizer: "Nós fazíamos assim." O princípio é que nem isso que nós fazíamos também não é permissível, a não ser que haja um texto: "Fazíamos assim por causa deste e daquele texto." É assim que se aplica, não é, a questão de ibada. Por isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam, ou ulamas trazem como hadith, como base: "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu, fahuwa raddun." Aquele que inventar, trouxer algo na nossa religião que não faz parte dela, esta coisa será rejeitada. Portanto, ficou um versículo quanto à parte que nós tínhamos que fazer para a aula de hoje. Inshallah, na próxima lição iremos também trazer a explicação para uma parte do versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala fala de istawa ila sama. Allah dirigiu-se aos céus e formou os céus em 7 céus. Wa huwa bi kulli shay'in alim. E Allah é o conhecedor sobre todas as coisas. Iremos trazer aqui uma explanação também, não é, desta de istiwa e Allah dirigir-se. E outro versículo, mesma palavra, Allah diz: "Ar-Rahman ala al-arsh istawa." Allah se estabeleceu no seu trono. Então nós vamos, inshallah, na medida do possível, tentar trazer uma explicação resumida quanto a esta parte do versículo e depois daremos continuidade. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.